Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O sofrimento ao nascer, visto à luz do karma e da reencarnação. Por que uma criança nasce cega enquanto outra nasce com um corpo perfeito? Não pode ser explicado dizendo que isto acontece devido à vontade de Deus. Neste caso, Deus seria injusto ou caprichoso. O hinduísmo explica esta disparidade em termos da reencarnação e da doutrina do karma. A criança nasce cega como resultado de más ações feitas em encarnações prévias. O karma pala acumulado de nascimentos passados teve o efeito da cegueira neste nascimento. As forças kármicas não governam as vidas humanas completamente. Deve ser claramente compreendido que o hinduísmo nunca diz que tudo o que acontece na vida de uma pessoa é o resultado de suas ações feitas nas vidas anteriores. A força do karma é apenas uma das muitas forças que controlam sua vida. Mesmo com estas forças agindo sobre ele, tem certa quantidade de liberdade de ação também. Ele deveria exercer esta liberdade atuando de uma maneira que o isente de sofrimento ou dor no futuro e ajudando-o a atingir a liberação através da realização de Deus. As escrituras do hinduísmo, o Bhagavad Gita em particular, também nos dizem que uma pessoa pode livrar-se de todas as suas forças kármicas, exceto aquelas do Parabdha Karma, se ele executar suas atividades sem esperar os frutos ou resultados de suas próprias ações. Um devoto de Deus é encorajado a desenvolver a atitude de que suas ações não são para si mesmo, e sim para agradar a Deus. A ação feita com esta atitude ajuda-o a libertar-se dos efeitos futuros das ações, Kriyamana Karma, feitos nesta vida. Também purifica sua mente e assim capacita-o a ter a visão de Deus. Após a visão de Deus, ele liberta-se de todo o seu sanchita, ou karma acumulado. Assim atinge a liberação do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Mesmo assim, ele terá que esgotar seu Parabdha Karma, das garras do qual nenhum mortal pode escapar completamente. Alguns dizem, contudo, que mesmo que não se possa escapar completamente de seu Parabdha Karma, a intensidade de suas forças pode ser consideravelmente reduzida ao entregar-se a Deus completamente. Shri Sarada Devi, que viveu entre 1853 a 1920, uma das grandes mulheres santas da Índia, dá suporte a esta opinião. Ela diz: entregando-se a Deus, um devoto pode reduzir consideravelmente seu Parabdha Karma. Por exemplo, se ele estava destinado a ter o ferimento causado por uma espada devido às suas forças kármicas, ao invés disso, terá o ferimento causado por uma farpa. A graça de Deus no hinduísmo. Sobre a luz da doutrina do karma, pode parecer que o homem é responsável por qualquer coisa que acontece a ele em sua vida, na forma de prazer e dor, já que Deus é apenas o dispensador do karma pala do homem. O papel de Deus não é diferente do papel de um caixa em um banco. O caixa não pode dar nenhum dinheiro ao depositante além do seu capital investido e seus juros. Então, onde está o lugar da graça de Deus no hinduísmo? Em resposta, o hinduísmo diz que a graça de Deus
não pode ser condicional. Qualquer dom condicional não pode ser chamado de verdadeira graça. Por isso, a graça de Deus tem que ser incondicional, justa e imparcial. Da mesma forma que o sol brilha sobre os bons e os malvados, assim também Deus derrama sua graça imparcialmente sobre todos, sejam bons ou maus. Os bons usam a graça de Deus para bons propósitos, os malvados usam a graça de Deus para maus propósitos. Sri Ramakrishna explica isto com a ajuda de uma bela analogia. Em um pequeno quarto, uma vela está queimando. Com a luz da vela, uma pessoa está lendo um livro sagrado, enquanto outra, no mesmo quarto, está forjando notas de dinheiro. Nesta analogia, a luz da vela representa a graça de Deus. Ela é imparcial, brilha igualmente sobre ambos. As duas pessoas estão usando a graça de Deus para dois propósitos completamente diferentes, um bom, outro mau. Talvez um deles, eventualmente, torne-se um santo, enquanto o outro terminará na prisão. De acordo com Sri Ramakrishna, a brisa da graça de Deus está sempre soprando. Todos neste mundo são como donos de barcos à vela. Enquanto a vela do barco não for aberta, não se pode ter a vantagem da brisa, não se pode ter o benefício da graça de Deus. Mas tão logo as velas são abertas, a brisa da graça divina começa a mover o barco. Nesta analogia, o ato de abrir as velas não é senão o auto-esforço. Sem auto-esforço, uma pessoa não será capaz de apreciar nem de desfrutar do benefício da graça de Deus. A doutrina da predestinação. De acordo com a doutrina da predestinação, cada evento na vida de um indivíduo já foi determinado por Deus. Tudo acontece somente de acordo com a vontade de Deus. Os indivíduos não têm nenhum controle sobre os eventos. À luz da doutrina da predestinação, a doutrina do karma não pode ser aceita como uma doutrina válida e vice-versa. O hinduísmo, contudo, aceita ambas as doutrinas como válidas. De acordo com o hinduísmo, a doutrina do karma é válida para uma pessoa que tem o sentido de agente da ação ou daquele que faz a ação. Tal pessoa considera-se responsável por suas ações, sejam boas ou más. Porém, através de intensa prática espiritual, a mente de um aspirante espiritual pode adquirir cada vez mais elevados graus de pureza. Em certo nível elevado de pureza mental, o aspirante perde completamente seu sentido de ser o agente da ação. Ele ganha a firme convicção de que ele não é aquele que faz qualquer de suas ações. Ele torna-se convencido de que Deus tem feito tudo usando seu corpo, mente, energia e sentidos. Ele sente que é apenas um instrumento nas mãos de Deus, e tudo o que Deus tem feito para ele é para seu definitivo bem espiritual. Neste nível elevado de espiritualidade, a doutrina da predestinação torna-se a única doutrina válida para ele. Para ele, a doutrina do karma cessa de ser uma doutrina válida. Por isso, estas duas doutrinas, mesmo que aparentemente contraditórias entre si, são válidas para pessoas em diferentes estágios de crescimento espiritual. Em um nível intermediário de crescimento espiritual, contudo, um aspirante pode interpretar alguns eventos de sua vida em termos da doutrina da predestinação e interpretar outros eventos de sua vida em termos da doutrina do karma. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.